A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Estamos iniciando o programa Advocacia em Debate. Hoje estamos com Luiz Gomes, advogado, natural de Santa Catarina, mas já há muito tempo aqui e cursou o curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Ali também estive naqueles bancos da UFRN, Luiz Gomes. Luiz Gomes fez doutorado na Argentina. Luiz Gomes foi conselheiro federal da OAB. Luiz Gomes, quero dizer que esse programa é um programa aberto, plural, democrático. Tem o objetivo de discutir com a advocacia e com a sociedade potiguar o processo das eleições da nossa secção, que vai acontecer no dia 19 de novembro. Então, nós estamos conversando com a advocacia sobre as questões que estão na ordem do dia. E este programa, Luiz Gomes, só foi possível pelo patrocinador, o Café São Brás, que tem uma torra perfeita, é a melhor torra, é o melhor café deste país. Sou cliente. Né? Luiz Gomes, vou pedir à produção para exibir o juramento do advogado. Você vai ouvir o juramento e depois vai fazer seu primeiro comentário. Tá certo. Tá ok? Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Doutor Luiz Gomes, você tem o doutor que não foi de Dom Pedro I, né? Você tem doutorado mesmo. É verdade. Qual é o seu comentário sobre o juramento do advogado? Olha, Evandro, esse juramento, na verdade, é a investidura para o advogado no mais primário dos princípios, que é a defesa da dignidade humana, da justiça e da aplicação das leis. Ou seja, ele representa o sentimento do advogado. O advogado, quando se investe nessa roupa jurídica que a Constituição nos permite ser essencial, no artigo 133, ele precisa estar incorporado desses princípios. O advogado que não tem esses princípios, ele precisa rever suas posições. Portanto, quando se trata desse compromisso, inclusive essa semana foram entregues 70 carteiras para os jovens advogados e eu acompanhei a leitura desse compromisso para aqueles jovens advogados, que às vezes pegam a carteira e não têm a dimensão da importância do papel do advogado na sociedade. E este compromisso que a gente acabou de ouvir, que a gente promete no dia que pega a carteira, é de grande valia para a sociedade, porque nós somos os defensores da cidadania brasileira. E é nesse papel que o advogado é essencial. A cidadania precisa de uma advocacia forte, firme, corajosa, destemida e sempre buscando a realização da justiça na mais pura acepção do termo. Portanto, ser advogado com este compromisso ou não, em que ele é implícito, traz a gente que decidiu ser advogado por convicção, por coragem e por realização pessoal, de que o nosso papel na sociedade é muito mais do que
conhecer códigos, conhecer leis. É conhecer a conjuntura social e se posicionar juridicamente na defesa dos desvalidos e da aplicação correta das leis. Esse é o princípio que muitas vezes a gente percebe que não vem sendo respeitado em muitos lugares pelo Brasil afora. Portanto, eu acho de um grande valor que isso seja sempre mantido na primeira linha da advocacia brasileira. Muito bem. Agora vamos pedir à produção para exibir a Constituição da República e a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que foi revisada. Sim. Que contou, que ela foi revisada, inclusive, nessa atual legislatura, e contou com apoio técnico do nosso Sérgio Freire, que foi presidente da Ordem. Eu queria que você fizesse um comentário sobre as Constituições. Nós vamos assistir ou... Não, nós acabamos de exibir aí sim, a Constituição da República e a Constituição do Estado. Evandro, eu tenho sempre dito nas minhas falas e nas minhas conversas, e aliás, até na minha própria discussão do doutorado, de que a Constituição Federal é o livro essencial para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão precisa conhecer a Constituição Federal, porque lá estão descritos os princípios, as diretrizes básicas para a relação social necessária no Brasil. Portanto, eu tenho dito que os princípios constitucionais precisam ser mais explorados e avaliados e aplicados pela própria hermenêutica jurídica no todo. Nós não podemos ter a Constituição como um caderno de cabeceira e não aplicar os seus princípios. E eu tenho visto, é verdade, que na conjuntura jurídica brasileira, dos nossos tribunais, de muitos juízes e autoridades, que às vezes tem a Constituição do lado, mas esquece que nela não tem só letra jurídica. Nela reside os princípios basilares da formação da cidadania. Desde o preâmbulo, que trata dos princípios fundamentais da República Brasileira, tem lá já a defesa dos direitos humanos, o valor social do trabalho, o pluripartidarismo, tudo isso já está lá no preâmbulo da Constituição Federal. E quando você adentra um pouco mais dentro dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, nós começamos a perceber que isso está emblemático em todos os textos que nela se descreve. E se você vai também, além dos direitos sociais, para a parte que trata das questões econômicas, também no artigo 170 estabelece de que o empreendedorismo e a economia brasileira também deve respeitar a valorização social do trabalho e a dignidade humana. Então, todos os demais aplicadores das leis precisam ter na Constituição a matriz de todas as interpretações. Qualquer norma que venha abaixo da Constituição que não retrate os princípios que ela desenha, na nossa concepção, elas podem não ser aplicadas em função do respeito aos princípios. Tenho defendido isso numa linha de raciocínio que eu tenho dito como hermenêutica humanística constitucional. Precisamos dar esse viés para as letras da Constituição Federal, dar validade a elas do tamanho em que elas realmente são para a sociedade. É a matriz da sociedade brasileira está desenhada na Constituição Federal. Esse é o que eu posso, em resumida palavra, dizer que ela é a matriz de tudo que nós temos dos relacionamentos sociais e da aplicação das leis. Era para ser, mas nós vimos recentemente que a Constituição não foi devidamente respeitada por muitos juízes e procuradores, promotores, enfim. Eu acho que este é o regramento que precisa ser resgatado sempre, todo dia e para sempre. Princípios constitucionais que balizam a validade dos princípios fundamentais precisam ser validados todos os dias nos tribunais, nas petições dos advogados, na atuação do Ministério Público, na atuação da magistratura. É isso que dá a segurança jurídica que nós tanto sonhamos e a estabilidade democrática para o nosso país. É lá que está o grande suprassumo de tudo isso. É o que eu poderia dizer assim em poucas palavras sobre a minha visão da Constituição Federal Brasileira. Muito bem. Doutor Luiz Gomes, nós vamos agora lhe exibir o prédio da OAB. Está aí a fachada do prédio da OAB, novamente a fachada. Você vê o saguão da OAB, a entrada da OAB.
Você vê o auditório agora da OAB e você vê também a livraria que está na OAB, não é da OAB, Sim, ok? Eu queria que você colocasse, Dr. Luiz Gomes, advogado, militante no estado do Rio Grande do Norte, foi conselheiro federal da Ordem. Qual a importância da Ordem para a sociedade? Olha, a Ordem dos Advogados é a guardiã mor da cidadania de todos os brasileiros. E o papel da instituição, além de garantir a defesa e a proteção das prerrogativas dos advogados, que no exercício da sua função faz um munus público na defesa da cidadania, a ordem é importantíssima para dar esta garantia para todos os advogados e para o cidadão brasileiro de que existe uma instituição protegida pela própria Constituição Federal, que dá ao cidadão a segurança de ter a defesa garantida, a ampla defesa, o contraditório. Portanto, eu acho que a ordem tem um papel fundamental nisso, porque as prerrogativas, da minha concepção, é o primeiro passo para a advocacia ser respeitada, para a advocacia ser exitosa no combate ao bom combate. Portanto, eu acho que nela que reside a nossa espada de defesa da democracia, da cidadania. Portanto, eu acho que a instituição é uma instituição de grande respeito para a sociedade, e isso nós já vimos em todos os lugares. Portanto, o papel da ordem, primeiramente, é esse. E segundo, a ordem deve estar sempre preocupada com a proteção do exercício profissional, mas, acima de tudo, como nós vimos ali, livraria, auditórios, se preocupar também tem com a café São Brás lá qualificação. Também tem café São Brás. Se preocupar também com a qualificação dos advogados. Nós sabemos que a legislação brasileira tem uma evolução tão rápida quanto a tecnologia, e essa evolução precisa estar sempre, permanentemente, em aprimoramento dos advogados. Portanto, esse também é um papel da ordem, assegurar a atualização dos advogados. Eu acho que esse é um papel que a ESA, a Escola da Advocacia, precisa fazer para que a advocacia esteja permanentemente atualizada nessas alterações tecnológicas e também legislativas do mundo do dia a dia que a gente vive, né? Certo. Agora, doutor Luiz Gomes, nós vamos agora exibir o prédio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem sendo muito atacado. Bastante. Se pode até se fazer críticas, pode-se até se colocar contra a forma que os ministros são conduzidos ao Supremo. Mas qual é a sua visão sobre o Supremo Tribunal Federal? Olha, eu quero te dizer que todo país precisa respeitar a sua Suprema Corte. Por isso é a Suprema Corte. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, é esse desenho na estrutura do judiciário brasileiro. Atacar ao Supremo Tribunal Federal é atacar uma das mais importantes instituições do Estado Democrático de Direito. Portanto, é intolerável qualquer pessoa, qualquer cidadão e muito mais qualquer pessoa que tenha a qualificação jurídica de falar sobre a não importância ou fechamento ou prisão ou qualquer que seja dos seus membros. É um ataque à democracia, é um ataque à cidadania e é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Portanto, o Supremo é composto de ministros que são humanos e que, como todo humano, pode acertar e pode errar, mas qualquer que sejam as decisões do Supremo Tribunal, elas devem e precisam ser respeitadas por todos indistintamente. O que nós vimos recentemente, agora no mês de setembro, foi um ataque premeditado, vil, contra a Suprema Corte Brasileira, inclusive com a participação de autoridades, o que é um despropósito monstruoso, mas nós não podemos tolerar isso e os ministros têm tomado as atitudes corretas, na minha conceituação, de cortar essas publicações mentirosas, os fake news, não permitir o ataque ao Estado Democrático de Direito. Tudo isso o Supremo está fazendo e está tomando decisões jurídicas que nem sempre agradam a todos. Nós sabemos que uma decisão jurídica agrada um e desagrada outro, mas esse é o papel do judiciário, tem que decidir. E eu respeito todas as decisões do Supremo e eu acho que é lá que reside a maior segurança jurídica da existência da própria advocacia. Se nós não tivermos um poder judiciário forte, um Supremo Tribunal respeitado, um STJ respeitado, nós não vamos ter a advocacia respeitada e, por via de regra,
o cidadão, que é o porta-voz dos direitos, também não vai ter o seu devido respeito. Portanto, a Suprema Corte, eu entendo que merece e deve ser respeitada por todos indistintamente e tem um papel fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Doutor Luiz Gomes, você que é militante, advogado militante, tem uma volta e meia, estamos na sociedade discutindo as prerrogativas dos advogados. E alguns colocam as prerrogativas como se fosse um privilégio. Sim. Gostaria da sua posição acerca das prerrogativas do advogado. Muito pertinente esse questionamento, Evandro, porque quando se trata de prerrogativas, as pessoas precisam compreender que, embora se diga prerrogativas da advocacia, elas são as prerrogativas da cidadania. Porque um advogado que é tolhido, que é vetado, que é proibido, que é censurado no exercício da profissão, o que está em jogo não é a vida do advogado, é o direito do cidadão, que está sendo tolhido, que está sendo maculado. Portanto, defender e respeitar as prerrogativas torna-se indispensável e é essencial para a cidadania brasileira, para a democracia brasileira. Portanto, falar em prerrogativas do advogado não é privilégio, é um direito do cidadão ter o seu advogado respeitado onde quer que ele esteja, para que o seu direito tenha uma boa defesa. E eu até posso te dizer aqui um exemplo, eu mesmo entrei com um pedido, uma denúncia na OAB por questão de prerrogativas. Eu fui acompanhar um cliente numa perícia, numa grande empresa aqui em Natal, e não foi permitido o meu acesso ao local da perícia. E as pessoas na portaria dessa empresa armadas me proibiram de acompanhar minha cliente. Eu achei aquilo um absurdo, levei o conhecimento do juízo e levei o conhecimento da ordem. Quer dizer, a minha cliente, como uma pessoa vai fazer uma audiência ou uma perícia e não tem assistência? Isso é uma quebra absoluta do direito de defesa. Portanto, a ordem foi presente e acolheu o pedido de censura à empresa, ao perito que vetou a minha participação e aprovou um desagravo em defesa da advocacia, porque qualquer advogado na posição em que eu estava teria que ter direito. Porque quem perde naquele momento em que eu estou tolhido de exercer a advocacia plena é o cidadão que foi desassistido, que foi prejudicado. Portanto, falar em prerrogativas, na minha leitura, é a essencialidade do exercício da advocacia. A advocacia, sem a garantia das prerrogativas, é uma advocacia fraca, frágil. E a prerrogativa e a ordem dos advogados tem o papel de dar ao advogado esta tranquilidade de que ele vai fazer a defesa contra quem quer que seja, defendendo um direito legítimo, ele precisa ser respeitado. Portanto, prerrogativa é isso. É a garantia da advocacia, a garantia da defesa de direitos, e esse é o papel essencial. Eu quero crer que recentemente foi até discutido sobre a criminalização dos atos contra as prerrogativas, que é acertado considerar como abuso de autoridade o juiz que tolhe o exercício da atividade profissional do advogado. Portanto, tudo isso está implícito no exercício profissional do advogado. Se nós estamos lá no artigo 133 da Constituição Federal, nós temos que ter o devido respeito, sim, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, seja jurídico, seja administrativo, como essencial. Portanto, isso é a base de uma boa advocacia. Prerrogativas, nem um passo a menos. Isso é o que eu digo, nem um passo a menos. Prerrogativa do advogado é a garantia da defesa de direitos. Doutor Luiz Gomes, você fez o seu curso de Direito na UFRN, fez um doutorado na Argentina. O que é que como você vê o ensino jurídico brasileiro? Tem hoje muitas críticas, às vezes se ataca, inclusive, o concurso de ordem, mas o curso de Direito, os cursos jurídicos estão num bom nível, estão formando bons profissionais? Qual é a sua visão? Olha, Evandro, eu tenho críticas severas a isso. Primeiro, pelo sistema em si. Não é? Nós temos um ensino jurídico no Brasil que ele é extremamente positivista. Nós vamos para uma faculdade de Direito, o estudante vai para conhecer Código do Consumidor, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, e fica aquém das discussões
na universidade, ou seja, no ambiente acadêmico, as questões doutrinárias propriamente ditas, os princípios, as fontes do direito que fazem nascer as leis. E isso é uma deficiência do ensino jurídico. E o resultado dessa deficiência nós acompanhamos no índice de reprovação do exame de ordem. Nós temos uma média de reprovação de 80% dos inscritos no exame de ordem. Isso não é culpa da ordem, não é porque o exame é muito exigente, é porque a formação tem sido deficiente. Portanto, eu acho que nós precisamos rediscutir isso. Eu, inclusive, sou um crítico nesse sentido. Nós precisamos dar um pouco mais de visão principiológica ao ensino jurídico, para que o estudante não seja um decorador de leis. O advogado não pode ser um replicador de normas legislativas. Não pode ser um operador. Não pode. Ele tem que ser um pensador jurídico. E o advogado, para ser um pensador jurídico, ao elaborar a sua petição, que ele naturalmente tem que ter todo o sistema lógico, metodológico de uma boa petição, ele tem que trabalhar não é só citação de leis e jurisprudências propriamente dita. Ele tem que tratar de princípios que norteiam o direito que ele defende. Quando você trata de princípios, você ultrapassa a letra da lei, porque princípios vêm antes das leis. Quando o advogado, o magistrado, começar a compreender que é este o grande desafio, nós vamos ter formadores melhores, vamos ter juízes melhores, advogados melhores e vamos ter um curso de direito muito melhor. Eu estava conversando ainda há pouco com Flávio, com Natália, com amigos. Quando você vai na Argentina, você percebe que o ensino jurídico não é positivista. O ensino jurídico ele força o aluno a estudar doutrina, a estudar princípio, ler a história do direito propriamente dito, filosofia. Você vai na Universidade de Coimbra, que eu até me lembrei que esse cenário aqui está muito parecido com a Biblioteca de Coimbra, quero até te parabenizar, ficou maravilhoso esse cenário. Me lembra a Universidade de Coimbra, porque lá você mergulha nos livros, nós não mergulhamos nas leis, nós mergulhamos nos livros de doutrina, para poder fazer uma boa formação. E no Brasil a gente não tem essa preocupação, as universidades não trabalham essa preocupação. Portanto, eu vejo o ensino jurídico do Brasil uma necessidade premente de que eles possam trazer isso para as universidades. Eu acho que esse é o grande desafio do ensino jurídico para nós conquistarmos a boa qualidade dos nossos juristas, dos nossos acadêmicos, dos nossos juízes, dos nossos promotores e tudo mais. Não ser apenas a letra da lei, porque a letra da lei é fria. Quando você trata de princípios, você trata de contexto social. É bem diferente de você ler uma lei e ler um princípio. Não é? Eu tenho mais ou menos essa linha de raciocínio. Evandro. Luiz Gomes, você foi conselheiro federal da OAB. E em virtude das eleições da Ordem, dia 19 de novembro, eu estou fazendo a seguinte pergunta. Qual é a ordem que você deseja? Ou para você, ou para a coletividade, ou para a categoria dos advogados? Qual a ordem que você deseja? Olha, nós sempre sonhamos, né, com uma ordem ativa, presente, se posicionando com firmeza nos papéis em que ela precisa exercer. A defesa do Estado, aquilo que nós acabamos de ler. A ordem tem que ser a primeira a defender aquele compromisso do juramento. Defender os direitos humanos, a dignidade humana, a boa aplicação das leis, uma justiça célere. Esse é o papel da ordem. E garantir a boa advocacia com as prerrogativas respeitadas. Esse é o grande papel da nossa ordem, que precisa a todo tempo ser renovado. Nós não podemos ter uma ordem estática, uma ordem que olhe para o passado. Temos que ter uma ordem que olhe para o futuro. E a aceleração da tecnologia, do poder judiciário, do mundo e das relações sociais, nos obrigam a ter uma ordem muito mais ativa e presente no dia a dia. Portanto, eu espero uma ordem com esse perfil. É uma ordem que permita que todos estejam nela. Todos os advogados precisam estar representados pelas posições da ordem. A ordem não pode ser com uma tendência ideológica daquilo ali. Nós somos advogados, todos, indistintamente. E a ordem precisa ter espaço para todos os pensamentos. E é lá que reside a grande valorização da ordem. Uma ordem plural, uma ordem que permite divergências, uma ordem que permita e faça debates,
uma ordem que tome posicionamentos nos momentos em que a cidadania e a democracia estão na pauta. Portanto, é uma ordem que não pode ser omissa. É esse o sonho que eu tenho com a OAB presente e espero que isso continue sendo sempre o objetivo de todos nós advogados. Todos nós queremos uma ordem que esteja com voz, que é a voz do advogado, é a voz da ordem. Muito obrigado, doutor Luiz Gomes, que abriu a sua agenda e está aqui conosco no Advocacia em Debate. E vou passar a palavra para você, lembrando que este programa só é possível com o patrocínio do Café São Brás, que tem uma torra perfeita. Então, Luiz Gomes, você pode agora se despedir dos nossos colegas advogados e da sociedade potiguar. Obrigado, Evandro, pela oportunidade de estar aqui com você, de poder me dirigir aos colegas advogados e para a sociedade, dizer que o papel da nossa atividade profissional de advogado é essencial e de que a ordem precisa ser realmente uma ordem timoneira dos desafios da sociedade. Uma ordem que garanta, como agora nós tivemos nesse grande período de pandemia, uma ordem que possa dar uma assistência para os advogados que estão em dificuldade, uma ordem que possa trazer preparação para os advogados, no sentido de estar permanentemente se aperfeiçoando, uma ordem que esteja presente no dia a dia, no judiciário, uma ordem que esteja presente na vida do advogado. É esse o sonho que nós queremos e é o sonho que nós pensamos. Vamos, sim, eu acho que esse ano tem eleição da ordem e o papel da advocacia é participar das eleições, é participar da ordem, votar e ser votado, e nós vamos construir de verdade cada vez mais uma ordem melhor e mais participativa e plural. Um grande abraço, obrigado a todos e obrigado mais uma vez pelo convite. Ok. São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.